Boa noite, amados, paz e justiça do reino. Estamos aqui para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. Espero que edifique as suas vidas. E nesse momento vamos declarar um louvor para nós iniciarmos essa noite, para que o Espírito seja operante entre nós. Amém? Nós sabemos que todo dia no nosso cotidiano nós passamos por guerras interiores ou mesmo externas e muitas delas se tornam gigantes em nossas vidas e nos paralisam, nos impedem de prosseguir no reino de Deus e nos fazem paralisar. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias lá em Hebreus 11, 26. Hebreus 11, 26. Lá diz bem assim: por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque completava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Quando passamos por guerras e tribulações, a única coisa que nos faz perseverar é a fé. Como eu falei, muitas das vezes as guerras elas vêm e nós não sabemos, o nosso humano não sabe lidar com certas coisas e nós ficamos ali parados sem saber o que fazer, vendo aquilo como um gigante. E a única coisa que nos faz continuar ouvindo a voz de Deus, perseverando, é a fé. Amém? Continuando. Pela fé, no 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. 29. Pela fé, atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Podemos ver que todas as coisas impossíveis que aconteceram foram através da fé de homens valentes que perseveraram. Diante desses gigantes que nos impedem de prosseguir na nossa rota, na nossa caminhada, nós precisamos ter o quê? A fé. Pois
Quando nós cremos, nós abrimos uma porta para Deus poder agir nas nossas vidas. Quando nós cremos, nós deixamos que Deus seja operante em nós. E Deus, Ele é o Deus do impossível. Podemos ver quantas coisas aqui aconteceram. Deus abriu o mar vermelho, os muros de Jericó caíram. Qual é a muralha que você vê que é tão grande e você não consegue ver uma saída, você não consegue ver uma forma de passar por aquilo e vencer? A chave é ter fé. Esses homens viram o impossível e eles acreditaram, entregaram todo o seu coração a Deus. Eles tiveram fé. E ali, como eu falei, eles deixaram com que Deus fosse operante nas suas vidas. E eles foram o quê? Vitoriosos. Hein? Vemos que independente do tamanho das dificuldades, quando cremos, Deus agirá. Amados, porque Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele fez coisas extraordinárias, coisas impensáveis. Porque quando nós deixamos que a incredulidade entre nos nossos corações, quando nós vemos a muralha, os nossos gigantes e pensamos, isso é impossível, eu não vou conseguir, nós fechamos a porta para que Deus possa agir em nossas vidas. Quando nós deixamos a incredulidade entrar no nosso coração, nós nos afastamos de Deus. E Ele não pode fazer acontecer o impossível. Hebreus 11:33. Hebreus 11:33. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os outros profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Nós vemos aqui que, pela fé, esses homens fizeram coisas extraordinárias, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Agora me diga, qual é a sua dificuldade na frente da guerra dessas pessoas? Você não precisa abrir um mar, você não precisa rodear 7 dias uma grande muralha para ela cair. Você só precisa ter fé em Deus. Você só precisa crer que Ele vai agir na sua vida. A fé nos permite e nos dá trazer à tona o sobrenatural. Não é Deus que vai ver, poxa, olha só, o meu filhinho está passando por essa necessidade e eu vou lá ajudar ele. Não é assim que acontece. É nós que o quê? Precisamos ter a força de abrir o sobrenatural, de ter uma fé que realmente é operante, de ter uma fé que vence batalhas, de ter uma fé que transforma a fraqueza em força. Nós não precisamos hoje em dia fechar a boca de leões. Nós não precisamos apagar o fogo, o fio da espada de milhares de guerreiros. Nós só precisamos o quê? Acreditar em Deus, acreditar no Deus do impossível. Porque Deus, Ele não mudou. Deus de milhares de anos atrás é o mesmo Deus de hoje. E eu creio que Ele pode operar na sua vida. Ele pode fazer acontecer. Ele pode fazer você mais que vencedor. Amém? Então essa é a palavra que eu quero deixar nessa noite. Amém, amados, paz e justiça do reino. Devemos ter fé e perseverança em Cristo Jesus. E devemos nos perguntar, qual é a voz que nós estamos escutando? Qual é a voz que tem falado em nossos corações?
devemos ouvir a voz de Cristo, devemos estar firmes em Cristo e confiantes em Cristo, amém? Tendo fé e perseverança cada dia mais. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Tiago 1:2, que mostra que devemos ter fé no nosso dia a dia, fé 24 horas por dia, porque sabemos que é pela fé que vencemos batalhas, matamos gigantes que tem no nosso dia a dia, amém? Vamos ler. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma coisa. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente, de boa vontade, e lhes serão concedidas. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agida pelo vento, atingida pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo que faz. Devemos estar firmados na rocha, amém? Na rocha, na pedra angular que é Jesus. Devemos estar confiantes que em Cristo somos mais que vencedores, que possamos seguir vencendo batalhas, matando Golias cada vez mais, pois sabemos que durante a semana, durante os dias, vai vir muitas ocasiões, muitas aflições que tentam nos derrubar, mas temos que buscar cada vez mais a Deus. E devemos agradecer a Deus cada dia mais, porque cada luta que a gente passa, cada coisa, circunstância que a gente passa não é em vão, é sim para sermos testados por Deus, testado na nossa fé, na nossa perseverança, como nós estamos em Cristo Jesus. Devemos estar cada dia mais conectados com a palavra de Deus e agradecer a Deus diante de todos os problemas. Devemos glorificar o seu santo nome. É diante das dificuldades que somos testados, é diante de tudo aquilo que vem no nosso dia a dia que somos testados. Então este é o tempo de provar que somos fortes. Esse é o tempo de buscar verdadeiramente o reino de Deus. Este é o tempo de termos fé. É o tempo da igreja se levantar e tomar suas posições. É o tempo de mostrarmos que em Cristo Jesus somos fortes. Nesse tempo onde falam que é crise, onde muitos estão morrendo, mas várias pessoas no nosso dia a dia, mesmo em tempo desse vírus, coronavírus, estão morrendo por fome, morrendo por corrupção, morrendo por cada coisa que nem é falada nas mídias sociais, vamos dizer assim. E devemos ser fortes, porque diante de toda essa crise que vem para nos abalar, devemos nos levantar e tornar filhos maduros, e devemos ser sábios, pedir sabedoria em Cristo Jesus, assim como Salomão pediu. Não devemos pedir de qualquer forma, devemos saber pedir a sabedoria como Salomão pediu. Não outros bens, não riquezas, não bens materiais, e sim a sabedoria em Cristo Jesus. Vamos continuar aqui no 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará com a flor no campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Nós cristãos devemos ser humildes, devemos sempre estar debaixo da palavra de Deus, amém? E devemos dar glórias a Deus quando nós estamos em uma posição boa e Ele nos deixa lá embaixo para sermos testados. Devemos dar glórias a Deus, porque é assim que Ele testa a nossa fé, é assim que podemos mostrar o que tem de Cristo em nós, amém? Devemos permanecer fortes em Cristo Jesus. A fé nos ajuda a vencer, a fé nos ajuda a cada dia a conquistar aquilo que queremos. Pela fé nós podemos alcançar o impossível, amém? Pela fé nós somos fortes. Devemos ter fé de que todas as dificuldades, todas as circunstâncias irão passar. É só momentâneas, mas devemos olhar para cima e agradecer a Deus, porque pela fé nós somos mais que vencedores, amém? Pela fé nós vamos vencer e lutar a cada dia mais. Não importa o que aconteça, pela fé nós vamos vencer, amém? Como os filhos de Deus nós vamos vencer.
Devemos nos levantar em nossa posição como igreja. A igreja neste tempo mais do que nunca precisa se levantar. A igreja é conhecida como aqui só ora, é parada. Mas parada, a gente vive no mundo da enganação. Ninguém ganha parado, ninguém vence parado, ninguém luta parado, amém? Então devemos nos levantar como igreja. Devemos sair da enganação de que parado iremos conquistar alguma coisa. Devemos tornar a nossa vida um altar de verdadeira adoração. Devemos adorar Jesus em espírito e em verdade 24 horas por dia, sem parar. Amém? Porque é lutando que a gente vai vencer. Ninguém vence parado, amém? Então devemos como igreja nos levantar. Se estávamos em uma posição alta, em um nível alto e agora estamos baixo, é porque Deus quer assim. Deus vai nos levantar em nossas posições, amém? Deus há de nos levantar este tempo onde falam que é crise, onde falam que coronavírus vai deixar todo mundo em casa, mas não. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para nos levantar como igreja, amém? E é isso, amados. Devemos cada dia praticar a palavra de Deus, que a palavra de Deus possa estar em nossos corações. Devemos, como filhos do reino, nos mover em adoração, nos mover em mídias sociais, nos mover na nossa cultura. Devemos expandir a nossa cultura, a cultura do reino, e falar para todos que somos filhos do reino e levantar um clamor de adoração, amém? Não se engane que parado você vai fazer alguma coisa. Devemos fazer a diferença e conquistar as coisas cada dia mais, amém? Quero passar a palavra agora para a pastora Débora e que fique com essa palavra. Muito obrigado. Amém, amados, paz e justiça do reino. Muito bom ver essa geração se levantando para compartilhar as boas novas do Senhor. Isso nos alegra o coração de saber que Deus está trabalhando em uma geração que vai ser ousada, que vai ser destemida, que vai ser atalaia para que Ele siga estabelecendo o seu propósito. Nós nos alegramos muito e nós queremos, amados, ainda nessa pequena live poder compartilhar de coisas boas, compartilhar da direção que temos ouvido. Nós estamos falando sobre a voz que nos direciona, a voz que produz comandos em nós. E nós vamos ainda acrescentar um texto aqui lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele segue de geração em geração falando à sua igreja, falando pelos profetas, aos pais da igreja, falando pelos profetas ao seu povo, à sua geração, de muitas maneiras. E nós sabemos que nós necessitamos, a igreja do Senhor, nós necessitamos entender que os nossos ouvidos espirituais, eles necessitam estar abertos. Nós precisamos pagar um preço como igreja, como filhos de Deus, para que os nossos ouvidos espirituais, eles possam se abrir, eles possam discernir a voz que nós ouvimos, que vem da parte de Deus através dos profetas, através da paternidade, através de ferramentas que Deus segue usando de geração em geração. Então nós necessitamos buscar discernimento, até porque, amados, nós já vimos aí através da palavra que a voz que ouvimos é a voz que produz comandos. Eu quero lembrar vocês sobre isso. Não vamos perder essa boa direção. Tudo aquilo que nos motiva, tudo aquilo que nos impulsiona, tudo aquilo que nós damos passos, produzimos, falamos, pensamos, é porque é um comando dentro do nosso espírito, na nossa alma. E nesse tempo, nós aprendemos que a palavra do Senhor, ela vem colocar em ordem essas áreas específicas do homem, né, da criação de Deus, que somos nós, os filhos de Deus. Só que nós precisamos discernir que o nosso espírito, ele vai se ligar ao que é espiritual. A nossa alma, ela sempre vai estar no meio embaraçada, no meio das coisas, das emoções, dos pensamentos tortuosos. E é dever nosso de ouvir a direção do Espírito, sujeitar a nossa alma, para que a nossa natureza humana, através da nossa carne, não produza frutos.
Até porque, amado, se a alma ela tender para a carne, ela vai conceber frutos, e esses frutos irão destruir a nossa vida em Deus. Então nós necessitamos buscar esse discernimento, essa direção, essa autorização espiritual para que o Senhor ele desbloqueie os nossos ouvidos. Precisamos entender que Deus ele falou de gerações em gerações, e Deus ele segue falando em nossa geração, pela vida do seu Filho, pela vida de Cristo Jesus. E Ele, amados, vai usar as ferramentas necessárias. Nós precisamos nos conectar às maneiras, às formas, como Deus ele vai conduzir a nossa fé, como Deus ele vai produzir em nós essa voz que é alcançada, absorvida no nosso homem interior, para que nós tenhamos força. E quando eu falo força, não é força humana, é força de Deus, força divina, para sujeitar a nossa alma e para sujeitar a nossa carne, segundo a voz e o comando de Deus. Eu quero que você se lembre, a voz de Deus, quando ela não vem perguntando, ela não virá tentando colocar você na condição de receber, não. Quando a voz de Deus vier, ela vem te dando comandos, ela vem ordenando, ela vem com uma direção para você. Eu digo para você, para todos nós como servos de Deus, para que a nossa vida possa se sujeitar a essa voz que vem de Deus. Se a nossa vida se sujeitar à voz de Deus, então nós veremos esse verbo produzindo, o verbo em ação, o verbo autorizando as coisas impossíveis para que elas se tornem possíveis. Amados, mas eu quero lembrar para vocês que esse verbo, que é o poder da palavra, ele só vai ser operante se nós nos sujeitarmos à voz de Deus, à vontade de Deus. Não adianta você querer fazer nada se o teu ouvido espiritual não estiver conectado ao Espírito do Deus vivo. Eu quero que você se lembre disso. Quero lembrar você também que Satanás ele vai usar muitas ferramentas para que a voz do inimigo ela possa ser operante na sua vida. Vai usar circunstâncias, vai usar situações adversas, vai usar questões de necessidades, e nós precisamos dizer não. Nós precisamos sujeitar essa voz do inimigo pela voz do Espírito de Deus que está vivo e operante dentro de nós, amém? Não esqueça, Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1. Então o Senhor segue falando, e o Senhor nesse tempo, nessa geração, está nos falando. E eu pergunto, o que você tem ouvido? Qual é as tuas obras? Qual é a tua posição? O que você está produzindo? Como você tem se posicionado? Como a tua boca tem emitido o som daquilo que você tem ouvido do Senhor? É para você pensar, refletir, e todos nós entendermos que precisamos nos posicionar para manifestar e produzir frutos que reproduzam a voz que estamos conectados, amém? Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. Bem, hoje a pastora Débora gravou um vídeo explicando sobre essa música, que somente quando ouvimos a voz da nossa paternidade nós conseguimos alcançar o nosso destino, amém? A voz do Pai está tocada em mim, vou estendê-la sobre a minha geração, vou me tornar
agradecer, Senhor Deus, por mais essa noite, Senhor, que a tua palavra possa ser cada vez mais viva e eficaz na tua igreja, Senhor Deus.